essa live tem a intenção de comemorar 3 anos que eu desculpa, 3 meses que eu comecei a mexer no Instagram. Então, 2019 ou 2018, o meu filho, que tem 15 anos agora, ele falou: "Ah, mãe, eu vou criar no Dia das Mães, né, falou: "Vou fazer um perfil para você no Insta". Então ele fez o perfil, ficou lá, nunca tinha mexido, não sabia quando o pessoal falava direct, bio e todos os outros vocabulários de Instagram, fazia a menor ideia do que era. E daí com a quarentena, não que a vida está mais tranquila, mas com a redução de algumas demandas de trabalho, eu falei, então vamos lá, deixa eu ver como que funciona o Instagram, como que começa a mexer. E daí foi em maio agora desse ano que eu comecei a mexer. Até se o pessoal que estiver assistindo e achar que seria útil fazer um tutorial explicando um manual de sobrevivência, assim, para os que têm mais de 40, para mexer no Instagram, dá um ok, assim, que daí eu sei que é um tema que vai interessar mais pessoas e faço um vídeo rapidinho, porque eu me bati bastante nisso, tive a ajuda do filho, da filha também, e daí, como diz meu filho, mãe, pesquisa no Google que explica como faz. Então, por aí que a gente já começou. Daí, inclusive, quero começar contando que a primeira live que eu fiz foi junto com a Cibele, que é uma mãe homeschooler, e a gente treinou antes, tal, como que começa, como que faz a live. Então ela entrava, daí eu entrava, ela me mandava o convite, eu pedia permissão, enfim, tava tudo ok. Começou a live, ela que estava puxando a live, digamos assim, né? E eu entrei, tá, a gente começou a participar, 20 minutos travou. Daí estava transmitido Insta e pelo Face. Travou pelo Insta, ela não conseguia reiniciar a live e o Face rodando e a gente se batendo aqui em casa e quem estava assistindo no Face se divertindo aqui com nossos atrapalhos, digamos assim. E daí parou o Face também, paramos o Face também, e falou, bom, então eu vou tentar eu começar a live e convidar ela para participar da live. Só com um detalhe, eu sabia entrar numa live de alguém, mas eu nunca tinha experimentado começar uma live. Pega o celular, começa a pesquisar, e daí, se vocês quiserem um pouquinho de entretenimento, ali na primeira live tem 1 minuto de puro mico, assim, tinha começado a transmissão, tá eu aparecendo, minha filha aparece, enfim. Aí, para dizer que são 3 meses de erro e de acertos, mas de muita alegria de poder estar com vocês. É um jeito diferente. Quando a gente fica só olhando os nomes ali e tal, e acaba não vendo as pessoas, é diferente, mas, e vai se adaptando, né? E também queria aproveitar e agradecer de coração as pessoas que gastam um tempo assim escrevendo, que gostaram, que foi bom, que aproveitaram, porque é bem importante, bem significativo esse retorno. Então, explicar um pouquinho como que vai funcionar a live. Então, abri uma caixinha de pergunta lá nos stories e algumas pessoas responderam por lá. Vou dar prioridade começando respondendo essas perguntas, mas o pessoal é para ir fazendo perguntas durante a live mesmo, a ideia é essa. Para as pessoas que deram um coraçãozinho, um amei lá no post, que marcaram um amigo e que estão aqui assistindo a live, vão concorrer a um sorteio, que é um momento de só perguntas personalizadas. Então, a gente vai sortear, quem ganhar vai poder conversar comigo e perguntar os assuntos que quiserem. Então, desenvolvimento infantil, adolescência, uma pessoa perguntou, posso conversar sobre plano de aula também? Sim, dá para conversar sobre plano de aula também, enfim, o horário é de vocês, usar como quiser, para falar sobre jogos, da forma como quiser. Então, começando já entrando nas perguntas, isso que eu falava, quem quiser pode ir já fazendo as perguntas e a gente vai incluindo essas perguntas também. Tem uma pergunta que foi feita com relação às técnicas para a criança dormir sozinha. Então, assim, são 2 ideias que eu quero apresentar com relação a isso. Primeiro que, assim, os autores defendem diferentes estratégias, diferentes recursos. Eu acho que a principal é a gente pensar assim, existe uma diferença entre ensinar a criança a dormir e fazer a criança dormir. Quando eu ensino a criança a dormir, eu estou dando estratégias para que ela consiga dormir. Então, que ela faça isso de forma autônoma. Quando eu estou ensinando ela, quando eu estou fazendo ela dormir, eu que estou presente dando as estratégias, oferecendo coisas para ela. Então, eu vou oferecer que ela esteja amamentando e daí durma, ou vou oferecer ficar balançando ela no colo,
ou vou oferecer ficar do lado dela da cama. Então, sempre é um fator externo que vai vir para que a criança durma. E ao contrário, se eu ensino ela a dormir, ela acaba fazendo isso de forma autônoma. Por que que isso é importante? Porque à noite a criança desperta, como o adulto também desperta, e se ela durante o dia foi acostumada a ter a presença de um adulto fazendo qualquer coisa que seja para que ela durma, quando ela despertar à noite, ela vai novamente solicitar a atenção do pai e da mãe. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. E a segunda ideia é pensar assim, a criança, ela tem condições de dormir sozinha, é um recurso que faz parte dela. Às vezes pode ser que os adultos acabem atrapalhando um pouquinho esse processo, mas efetivamente ela dá conta de dormir sozinha. A gente precisa, na verdade, usar as estratégias adequadas para que ela dê conta de dormir sozinha, mas é algo que ela efetivamente consegue. Ah, tem uma pergunta sobre o medo e insegurança aqui. Ai, que bom que vocês já foram perguntando, e que pergunta boa essa, principalmente considerando a questão das aulas online agora, que é a nossa realidade nesse momento. Vou respondendo as perguntas de sono, vou incluindo as perguntas que vocês forem fazendo, só para a gente separar um pouquinho em tópicos, mas não tem problema. Alguém entrou, quer fazer uma pergunta de sono, eu já estou falando sobre medo, não tem problema. A gente vai e volta e tudo dá certo. Tem uma mãe que fez a seguinte pergunta: tem problema se eu negociar algum brinquedo para a criança dormir sozinha? Do tipo, filho, dorme sozinha que a mãe vai comprar uma LOL para você, ou sei lá, qualquer outra coisa. Então, qual que é o problema dessa estratégia? Voltando lá na resposta da primeira pergunta. Eu estou oferecendo algo externo para a criança para que ela durma. De novo, eu não estou desenvolvendo a autonomia dela, eu estou oferecendo um recurso de fora. E se a gente for pensar com relação às motivações, tem uma questão bem importante que é a seguinte: no final da live de aprendizagem, eu comentei um pouquinho sobre as motivações e acho que encaixa. Uma pessoa fez uma pergunta depois, e eu acho que encaixa bem nesse sentido. Então, a gente pensa em 3 níveis de motivação: a motivação extrínseca, que está mais relacionada a algo que eu ganho, a motivação intrínseca, que está mais relacionado com algo que eu aprendo, é interno, digamos assim, e a motivação transcendente, que está mais relacionado com algo que eu dou para alguém. Vou dar um exemplo de adulto, mas que a gente consegue transpor para pensar para as crianças. Então, se a gente fosse pensar assim, um médico, 3 médicos, a gente está doente e vai consultar um médico. Então, os 3 médicos, do ponto de vista técnico, são iguais em termos de competência. Daí, o primeiro médico, a motivação dele é quanto ele ganha com cada consulta, e daí ele faz X consultas por mês, e quanto que ele vai ganhar no mês. O segundo médico, além da questão do dinheiro que ele ganha, porque é importante, enfim, necessário, né? A gente trabalha com essa finalidade. Ele também ele considera aquilo que ele aprende. Então, a experiência que ele vai ganhando com os atendimentos que ele vai realizando, o que ele vai estudando com relação a cada caso que ele tem. E o terceiro médico, além de ganhar o dinheiro, além de ganhar aprendizagem, bagagem profissional, ele também considera que ele possa, o que motiva ele vou fazer um trabalho da melhor forma possível para conseguir atender essa pessoa que eu estou atendendo da melhor forma possível. Então, motivação transcendente. Então, a pergunta é assim: se a gente fosse consultar, a gente está com esses 3 médicos, com essas 3 motivações diferentes, qual médico que a gente escolhe? Vamos ver o que o pessoal responde. Então, motivação extrínseca, intrínseca ou motivação transcendente. Ou se quiserem responder o primeiro médico, o segundo médico ou o terceiro médico, que nem fica mais fácil do que escrever a terminologia que foi aí. Tá, o terceiro ou o último, tanto faz. Isso mesmo. Então, por que a gente escolhe esse médico? Considerando que, tecnicamente, os 3 têm a mesma competência técnica. Porque a gente considera que essa dimensão é uma dimensão a mais completa, passando pelos 3 níveis de motivação. Então, quando a gente pensa a criança também, eu estava falando essa mãe que pergunta, né? Posso dar um brinquedo? Se você está dando um brinquedo para a criança, você está no primeiro nível de motivação, que é a motivação extrínseca. Você vai dar algo para ela com a intenção de que ela faça aquilo que você está esperando. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter com relação às motivações, porque senão a gente
pode ter uma educação que aconteça, digamos, a criança acaba fazendo aquilo que você quer, mas quando a gente pensa numa motivação mais completa, a gente fica a desejar se a gente trabalha com a criança nas motivações extrínsecas. E, de modo geral, é o mais habitual, o mais que a gente costuma ver com mais frequência. Aí tem uma outra pergunta que foi feita assim: meu filho mostra resistência para ir dormir, o que que eu posso fazer? Então, a resistência para a criança ir dormir, ela pode estar vinculada a vários fatores, citar alguns, por exemplo. Primeiro, a questão da ansiedade de separação, então a dificuldade da criança desconectar do pai e da mãe e adormecer, porque quando ela vai dormir, ela se envolve nos sonhos, nos pesadelos, pensamentos, é um mundo que ela não conhece e que não é palpável, não é concreto para ela, então isso pode gerar ansiedade para ela. Pode ser também um atraso na hora de dormir. O que que é isso? Pai e mãe acabam perdendo o time do horário de colocar a criança para dormir. Acho que já deve ter acontecido com vocês, estar extremamente cansado, não vê horas de dormir, daí deita e não consegue dormir de tão cansado que está. Então, o que que acontece? É que você está exausto, né? Já passou do ponto, daí às vezes a criança você está tenta dar comida, daí tenta trocar fralda, daí tenta, então pode ser que precise ir no banheiro. Você vai tentando várias coisas e no final das contas você descobre que não é nenhuma dessas coisas, que a única coisa que a criança precisava é dormir, só que você perdeu o ponto e daí a criança vai mostrar uma resistência maior para ir dormir mesmo. Outra questão é a rotina. Então, a rotina dá para a criança segurança e dá calma. Então, o que que é essa rotina? Cada família pode compor como entender melhor. Então, tem família que começa com banho, depois da janta, depois faz uma leitura com a criança, depois faz oração e a criança vai dormir. Tem família que inverte, faz o banho antes porque acha que a criança desperta, enfim. Cada família pode usar a sequência de rotina que quiser. O que que é importante? Ter uma rotina que seja clara e que seja mantida de um dia para o outro para a criança ir se habituando, para aquilo entrar como hábito dela, para ela internalizar a composição da rotina. Aí, dentro dessa rotina, um fator importante é assim, 1 hora antes da criança dormir, pelo menos, desvincular o contato dela com o celular, com o tablet, com qualquer outro desses recursos eletrônicos, porque a claridade desses equipamentos confundem o cérebro e derrubam a produção de melatonina. Então, a criança acaba ficando estimulada e não consegue dormir quando se coloca ela para dormir. Então, são fatores que podem estar contribuindo para essa resistência. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Tá? Tem a questão de se a criança se deparou com algum conteúdo muito assustador para a idade e ficou com medo de dormir. Daí juntou aqui a questão do medo e a questão do sono, né? Isso é uma coisa que realmente, essa pergunta é interessante, porque assim, isso é uma coisa que realmente acontece. Às vezes até pais e professores perceberem que é isso que está acontecendo leva um tempo. Então, as crianças estão lá no parquinho brincando, ou recreio da escola tal, e um conta uma coisa para outra meio assustadora, e aquilo fica, e a criança acaba mostrando dificuldade de adormecer por conta de algo que um amiguinho contou, e até as pessoas descobrirem que foi isso que causou tal, às vezes leva um tempo. Então, primeiro tem que ver se aquilo que foi contado é algo real ou se é algo que não é real, assim. Então, sei lá, um amigo inventou que uma vez, quando eu era criança, tinha uma vizinha que contou que o tio dela tinha um cachorro enorme, que uma patada só ele derrubava um muro, daí mostrou lá o muro que era, né? Eu lembro que eu fiquei muito assustada com aquilo, e daí logo fui perguntar para minha mãe: mãe, é possível que exista um cachorro tão grande, tão forte, que com uma patada derrube o muro? Então, eu falei: não, não existe, tá? Então, meu medo já se resolveu aí, porque o elemento não pertencia ao universo real. Mas digamos que pertencesse, ou mesmo não pertencendo, a criança introjetou aquilo e ficou com receio. Então você começa a fazer um trabalho com ela, dela te contar o que que ela está sentindo, que medo que é esse, às vezes fazer um desenho daquilo que está assustando ela, para que o medo saia do universo da imaginação, vá para o papel e que ela consiga lidar melhor com essa questão do medo. Muitas dificuldades da criança em dormir estão relacionadas com medo, não só, né? Mas muitos fatores giram em torno da questão do medo. Aí tem uma outra questão que foi assim: que prejuízos uma noite dormida pode causar para a criança?
se a gente for pensar enquanto adulto, a gente vivencia isso. Se a gente dorme uma noite mal, a gente percebe que o nosso dia já é um dia que acontece de forma confusa ou diferente. Por exemplo, eu particularmente, a parte espacial deixa de funcionar, então você tem que ir num local que eu estou habituada a ir, e eu estou numa rua, não consigo lembrar se é naquela rua que entra na outra, se é mão, contramão, enfim, jogo no Maps e resolvo minha vida. Vocabulário também, então eu quero falar uma coisa, daí eu penso na coisa, não consigo, isso aqui, daí eu aponto, quem filho, marido, sabe, quando eu tô cansada, eu fico com as palavras enigmáticas, assim, apontando as coisas e as pessoas têm que ficar tentando entender o que eu estou explicando, né? Então, para criança, o que, que a gente vê? Dificuldade de concentração, dificuldade na memória, o desempenho escolar reduzido, você percebe a criança mais agitada, a criança mais irritada. Então, é bem importante, um sono de qualidade é algo bem importante para a criança. Tem uma pergunta de sono ali da criança com pânico noturno. É um pouquinho parecido com, digamos, eu tratar as dificuldades do sono da criança acordar, vai ser, na verdade, uma proporção mais intensa, porque daí a frequência é maior, você leva mais tempo para acalmar a criança, então vai, às vezes, ser necessário você utilizar estratégias antes dela adormecer para que ela possa se acalmar, para que ela possa ir para essa noite de sono mais tranquilo. Às vezes, algum bichinho que ela leve junto, de pelúcia, daí você vai ter que ir utilizando recursos. Agora, se tiver caracterizado mesmo como um pânico noturno, muito provavelmente você vai precisar de uma orientação que seja do pediatra ou de um psicólogo em orientação de pais, para que você possa ter estratégias bem específicas para manejar, para que isso não se prolongue e não se agrave para a criança, porque é uma situação extremamente desconfortável para a criança, é bem complicado de fato, né? Causa bastante incômodo para ela. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta com relação ao medo. Oi, tudo bom para quem está chegando, para quem acabou de chegar. Então, falando um pouquinho com relação. Veio uma pergunta também, acho que eu encaixo ela aqui, com relação a atividades sensoriais para liberar a atenção e a criança ficar menos agitada, que eu acho que encaixa ali na resposta com relação a sono. Então, tudo que envolve manualidades, recortar, picar, colar, desenhar, trabalhar com argila, trabalhar com água, tudo isso, todas as atividades sensoriais têm a função de acalmar a criança. O que eu mais gosto, o que eu costumo mais recomendar para os pais é a questão da argila e da água. Daí alguns pais falam, tipo, argila e água, assim, suja, faz bagunça, não dá para ser massinha, né? Massinha é super legal também, né? Um recurso bem positivo, também entra na questão das manualidades, na parte mais de arte. Só que a argila, ela tem uma função maior porque ela tem o cheiro da terra, daí você começa a trabalhar com ela, ela vai ressecando, você tem que acrescentar água. Então, eu sempre acabo indicando mais a questão da água da argila. Uma dica que eu dou, falar, de repente, põe lá no box do banheiro, põe a argila, põe um tapetinho para a criança não ficar no frio, e deixa ela brincando lá, e depois você tira a argila do chuveiro, já dá uma ajeitada geral lá na coisa, porque realmente é algo que dá um pouquinho mais de lambuza, de bagunça. Tinta também é um recurso gostoso para criança, assim, você tem a possibilidade ou a disponibilidade, melhor, de que a criança possa brincar com tinta. E se pintar é um recurso muito gostoso, assim, as crianças curtem muito isso. Tem uma criança que uma vez eu estava atendendo e ele me perguntou se ele está pintando algum papel, alguma coisa assim, e ele me perguntou se ele podia pintar a mão. Eu falei, sim, pode pintar, tal. Então, como ele estava de manga curta, né, ele foi pintando a mão, tal, ele foi me olhando e foi misturando tinta, e a mão ficou colorida, e ele extremamente envolvido e fascinado com o que estava acontecendo, tinha uns 8 anos. Daí ele me pintou, e posso pintar o braço? Daí eu falei, pode, aham, tal. Eu tenho no consultório uma pia dentro da sala de atendimento, então depois a gente resolve tudo lá, porque algumas crianças não gostam de contar para os pais o que fizeram, e outras ao contrário, saem já vão contando. Eu brinquei com ela de tinta e pintei o braço inteiro, tal, mas enfim. Aí ele começou a pintar e ele falava para mim, sai depois? Eu falei, sai, aham, as crianças lavam ali, sai. Ai, eu tô tentando confiar em você, mas não sei. Então, ele estava louco, curtindo a história de pintar, tal, estava efetivamente se relaxando, só que ao mesmo tempo eu tinha preocupação se
ia sair aquela tinta toda que estava no braço dele, porque realmente ele trouxe até praticamente a manga, então pintou o braço e tal. Daí a delícia de você poder ter outra cor, fazer composição de cores, tudo isso no próprio braço. Então, essas atividades sensoriais, né, que envolvem manualidade, são atividades que costumam acalmar e relaxar a criança, e é um recurso que muitas vezes vale a pena você investir, considerar. Meditação também, alguma coisa de relaxamento. Tem um vídeo que eu fiz de uma técnica de relaxamento com os dedinhos para a criança, para respirar, que também vocês podem acompanhar, que é uma estratégia que é simples e pode trabalhar com a criança, envolve a respiração. Aí foi feito uma questão com relação a liberar a energia das crianças na quarentena, porque efetivamente elas ficam mais confinadas e, de modo geral, a criança não foi feita para ficar, né, confinada, foi feita para sair, brincar e tal. Se você tem possibilidade que essa criança desça, vá para um parquinho, mexa com terra, caminhe na grama, essas coisas assim, ótimo, porque é só basicamente se liberar e ela vai saber o que ela precisa fazer para liberar energia, se ela está num local adequado. Se você não tem esse recurso, para quem está interditado, o local que você não está confiando de descer, seja a razão que for, tenta estratégias dentro de casa. Você pode colocar música, se essa criança gosta de dançar. Esse dia estava fazendo uma live que era para um colégio e uma mãe comentou que está fazendo aula de zumba, em que quando vai fazer a aula, a criança entra junto e começa a fazer a aula. Então, também nesse sentido, assim, estratégias com relação a movimentação da criança em casa. Circuitos motores que você possa fazer, brincadeira de engatinhar, subir, que não atrapalhe o vizinho, ou os vizinhos, né? Que seja viável dentro do apartamento, dentro da casa. Quem está em casa é um pouco mais fácil, mas para quem está em apartamento, então tudo que envolver atividade física, movimentação, isso vai fazer com que a criança libere energia. A gente vê que a criança que fica muito confinada, que não sai e tal, ela começa a falar mais alto, ela começa a ficar mais agitada, ela vai perdendo realmente, vai faltando para ela essa liberação da energia. E a atividade física, assim, todos os profissionais da saúde têm batido na tecla, não só para criança, mas para adulto, né? A importância da atividade física no desenvolvimento da criança, ainda mais agora quando a gente pensa nesse momento de isolamento. Tá, daí tem uma pergunta com relação se tem algum prejuízo educacional ou emocional para as crianças que têm um apego tardio. Por exemplo, se é 5 anos, ela ainda toma mamadeira, chupa chupeta e tem cheirinho. Então, é assim, a gente sempre pensa assim, que a criança precisa utilizar o recurso uma vez que ela tenha necessidade daquele recurso. Então, em que momento que eu uso uma mamadeira? Quando a criança ainda não tem condições de fazer, tomar num copo ou num copo com canudinho, então eu uso esse recurso nesse momento. Que momento que eu uso a chupeta? Então, se eu estou querendo acalmar essa criança, ela é um bebê pequeno, então eu vou usando o recurso. Uma vez que ela não precisa mais do recurso, qualquer tentativa, e muitas vezes é mais dos pais, de manter esse recurso, é um prejuízo para a criança, porque a mensagem que eu estou passando para ela é que ela não tem condições de ficar sem esse recurso. É como se eu tivesse dado uma muleta e fico mantendo essa muleta. E quando eu digo eu fico, porque a experiência que eu vejo do consultório muitas vezes assim é os pais que acabam mais contribuindo para a manutenção do que propriamente a criança. Daí a gente senta, conversa, traça uma estratégia. Beleza, então vamos resolver a chupeta para a criança deixar de chupar, combina lá, faz os acertos, beleza. Começou a retirada da chupeta, os pais me ligam, nossa, Regina, não foi tão fácil, tal. Então você vê assim que no negócio, na verdade, da chupeta era mais os pais que estavam com a dificuldade de tirar a chupeta. Claro que a criança vai reivindicar, porque está habituada, principalmente se você pensa numa criança de 5 anos com chupeta, tem um prejuízo grande para ela. Quando a gente vê uma criança maior utilizando recursos de crianças menores, assim, esses acessórios, digamos assim, das crianças menores, é muito comum você ver essa criança com algum prejuízo de autoestima e com baixa autonomia, porque as coisas estão relacionadas, assim, em alguns sentidos, é uma forma de ficar tratando essa criança como um bebê, e daí ela vai responder como um bebê. Então, você pede alguma coisa, ao invés dela te falar, ela acaba chorando, porque você está lidando com ela desse jeito. E o fato de você não tirar os acessórios, você de alguma forma está acreditando que ela não tem condições de ficar sem ele. Então, você está passando a mensagem: ó, acho que você não dá conta disso.
Daí não é à toa que essa criança manifesta uma autoestima mais baixa, pode vir a manifestar uma autoestima mais baixa, porque é a forma como a gente está lidando com ela também. Com relação ao medo, tem uma. Daí eu entro no tema do medo, então tem uma pergunta seguinte: com relação. Como lidar com medo e a insegurança das crianças na aula online? Então, se a gente pensa numa criança pequena que a parte da interação social é extremamente significativa, uma criança de 4 anos, de 2 anos, o contato com a professora, com os amiguinhos, essa coisa de tentar ter a aula online, de não ver a professora de fato, de não poder conversar, não é a mesma coisa para ela, e daí pode acontecer de fato dela falar, quem que é essa? Por mais que ela reconheça a professora, né? E ela não está tocando, não está abraçando, e está com dificuldade de entender o que está acontecendo ali. Tem uma escola que inclusive me falou uma estratégia que fez para lidar com isso, que foi o seguinte, a professora fez uma ligação direto para a criança, então a criança aparecia ali que seja no Zoom, que seja a plataforma que você tiver para ver os amiguinhos, e ela estava com medo, não conseguia ficar, queria sair, e a professora fez uma ligação direto para ela, assim, combinou com a mãe, a criança ficou sabendo que a prof ia ligar, ela termina de morrer de susto, né? Daí, ligou lá, então começou a conversar com ela, a prof tá ali, vai te dar tchau, tal. Então criou um vínculo, abasteceu, na verdade, esse vínculo de uma forma diferente para um outro canal, além do para todo mundo e online, e daí essa criança conseguiu participar novamente das aulas. Então, esse cuidado que a gente precisa ver, que às vezes para a criança começa a faltar alguma coisa na aula online e que a gente vá atrás dessas estratégias para ela ficar ok. Tem uma pergunta sobre medo que foi feita o seguinte, meu filho tem medo de injeção, fica rígido, o que que eu posso fazer? Então, ele tem razão, né? Ninguém gosta de tomar injeção, acho que ninguém vai feliz, ou ninguém tipo, ai, que legal, tal, né? O que pode acontecer é, às vezes, assim, muitas pessoas, às vezes, vinculam a questão da injeção com algo negativo. Então, por exemplo, assim, se você não obedecer, eu vou te levar para ganhar um pique, para ganhar uma injeção. Então, a família mesmo acaba não utilizando a melhor estratégia e vincula a injeção. Então, se essa criança tem que tomar uma vacina ou tem que tirar sangue para fazer uma sequência de exames, e ela já associa que injeção é algo ruim, porque todas aquelas vezes foi falado para ela, se você não fizer isso, você vai ganhar uma injeção e tal. E a outra questão é assim, eu já vi pais levarem crianças para tomar a injeção e falarem que não vai doer. Então, assim, isso é bem ruim, porque assim, dói mais, dói menos, dói na gente, imagina neles, né? Então, a gente trabalhar com a ideia da verdade é importante, porque, digamos assim, a criança tá lá, já tá sem querer estar lá. Vai tomar a injeção, tá com o pai e a mãe, que são ponto de apoio, que falam uma coisa para ela que não vai doer e depois dói. Daí você imagina, quando essa criança for tomar a injeção em algum outro momento, pobre da pessoa que estiver aplicando a injeção, que malabarismo que tem que fazer para que a criança se convença de que efetivamente não vai doer, porque ela teve essa informação que veio por parte dos pais que são referência para ela. Então, jogar limpo com a criança, olha, dói, e daí explicar, dói um pouco, pode ser que essa vez doa um pouquinho mais, outra doa um pouquinho menos. Tem criança que faz assim, olha para o lado, ou fica pensando em outra coisa. Você viu que a gente passou por aquela sala, que daí tem as coisas lá que dá para comer, então a mamãe soube de uma criança que contou que fica pensando lá nas coisas que vai comer e daí tentar se distrair para doer menos. Dá para você combinar com a criança alguma coisa com relação à respiração, então fazer alguma técnica de relaxamento antes. Dá para combinar também que ele leve algum brinquedo para mostrar para a enfermeira, que daí ele já cria um vínculo com ela, conversa com ela. Também é importante você levar em um local que tenha profissionais especializados para fazer injeção, coleta de sangue de criança, porque isso também faz diferença, né? Um manejo de quem está fazendo o atendimento. Tem uma pergunta com relação ao medo de errar. Então, é que infelizmente, de modo geral, na sociedade vê a questão do erro como algo ruim, assim, eu errei, que ruim, né? E é impossível você aprender alguma coisa sem considerar que em algum momento você vai errar.
faz parte, assim, não tem como. Você vai aprender de bicicleta, sobe lá, umas vezes você cai, outras vezes você não cai, tá? Tava comentando com vocês, né, os acertos e erros de começar a fazer live e tal. É isso, você começa, tem coisas, tem horas que você acerta, tem horas que você erra. Então, a criança, primeiro você trabalhar com ela a ideia assim, o erro faz parte do processo. Então, pedir para ela te contar o que está acontecendo. Tem até uma experiência, acho que eu começo com compartilho que eu acho que ajuda a responder essa pergunta. Uma professora que chama Denise Ferreira estava contando um trabalho que ela desenvolveu com o terceiro ano. Então, ela chegou na sala, escreveu a palavra medo e circulou. E daí as crianças já começaram a olhar para ela, prof, mas a gente não vai ter aula de ciências, né? O que que vai ser? Do que você tem medo? Daí ela já contou que tinha medo de barata, daí eles já descontraíram e tal. E ela pediu para eles escreverem o medo que eles têm de alguma coisa relacionada à escola. Então era específico isso. Então eles escreveram lá nos papeizinhos, colocaram uma caixinha e depois ela começou a ler, sem contar quem tinha escrito cada coisa, porque a intenção não era essa. Então, eles, dentro desse quadro que estava lá escrito medo, eles começaram a linkar e escrever os medos que foram aparecendo. E as crianças começaram a reparar que, eu tenho medo disso, nossa, meu amiguinho também tem medo daquilo. Ó, esse tem um outro medo que não é igual, mas é parecido com o meu. Então, eles começaram a mapear os medos da sala. E depois começaram a traçar estratégias, como que a gente pode resolver esses medos. E as crianças tinham identificado 23 medos e descobriram que com 7 estratégias elas conseguiam resolver esses 27 medos. E daí relataram que ficaram contentes com as estratégias que criaram, mas que principalmente porque perceberam que não estavam sozinhas, que puderam expor seus sentimentos e que as pessoas puderam ouvir o que elas tinham para dizer. Então, basicamente, a ideia é assim, dar voz para a criança poder se expressar, para que ela te diga assim, o que é esse medo de errar? Porque o papai e a mamãe vão saber. Tem criança que escreveu lá nos medos relacionados com a escola, decepcionar o pai e a mãe. Então, você pode novamente resgatar com a criança, me explica o que é esse medo, contar medos que são teus, né? Quando eu estava na escola, eu tinha medo de tal coisa. Quando meu papai estava na escola, ele me contou um outro medo. Então, mostrar para ela que o medo faz parte e que várias pessoas têm esse medo, e daí como que pode resolver? Como que a gente pode fazer isso? Então, não tenho medo de errar. Então, se quando você estiver fazendo a lição, a prof sentada do teu lado, você acha que você consegue? Então, você oferece um recurso que é temporário, né? A ideia não é que a criança tenha a prof sentada do lado o tempo inteiro, mas para que ela se fortaleça um pouquinho e tenha mais autonomia e mais segurança para tentar novamente. E não deixando de considerar essa importância de que ela possa expressar o medo que ela tem, que vocês possam estar pensando em estratégias juntos. Tem uma pergunta assim, comemorar após um momento de coragem é legal? Sim, é bem importante e foi bom ter comentado isso, porque, digamos, a criança fez todo o empenho lá, se esforçou, tal, né, tipo a injeção. Tinha medo, foi lá, respirou fundo, tal, conseguiu esticar o bracinho com mais ou menos reserva, mas tomou a injeção. Você fala, nossa, filho, que legal, tal, né? Porque é uma forma de você dizer para a criança que aquilo que ela fez foi legal mesmo, assim, que foi uma conquista, que exigiu esforço. Então, às vezes, vale a pena, liga para o vô e para a avó, olha, aconteceu isso, tomou a injeção, deu tudo certo, olha que legal. Sem exagerar, daí você olha um pouquinho o perfil de cada criança, tem criança que você fizer um pouquinho mais de alarde, a criança, opa, que negócio é esse? Daí já entra com ganho secundário, mas de modo geral é importante a gente dar essa confirmação para a criança. Porque até de modo geral o nosso olhar como pais ou como professores às vezes é mais focado assim, no que não está funcionando. Então você dá uma olhada na sala e você vai chamando a atenção do que levantou, do que não está fazendo a tarefa, do que não está olhando, você chega em casa, você vai olhando lá, tal coisa está fora de tal lugar, tal filho não fez tal encargo, e pode ser que a gente não esteja atento a falar, nossa, olha, ficou super bem lavada a louça, nossa, capricha essa tarefa que você fez, então que a gente também esteja atento a dar retorno para as coisas que estão bem feitas, para as coisas que estão positivas, porque a criança precisa disso, qualquer um, né? Que é essa parte de ter um retorno, um reconhecimento de algo que ele está fazendo e que ficou bem feito e ficou bom. Tem uma outra pergunta que foi feita, assim, nunca fui medroso, de uma criança que nunca foi medrosa e que agora tem situações de medo
inclusive com ataques de pânico. Então, se a criança nunca foi medrosa e de repente ela já desenvolveu um quadro que além do medo ela está tendo ataque de pânico, vale a pena realmente investigar e ver que fator foi esse que aconteceu que está causando essa reação na criança. Pode ser até a situação que a gente vive em termos de pandemia. A gente pode pensar assim, as crianças estão bem ou não estão tão impactadas pela situação e tal, mas isso não é verdade. Assim, tem relato de muitos pais sinalizando comportamentos das crianças, quer seja pela ausência de atividade física, quer seja pela falta de interação com os colegas, quer seja desmotivação para a questão que envolve a aprendizagem. Então, a gente tem visto esses comportamentos mesmo em criança. Mamãe estava me relatando que sai pouco de casa, está em isolamento também, mas toda vez que sai a criança fala, cuidado, tal, não pega corona. Então, você vê que como realmente as crianças estão sabendo de alguma forma do que está acontecendo e tem essa reação de, então, vai, mas que você volte e que você fique tudo bem, porque realmente se depara com essa dificuldade. Tá. Tem uma pergunta de aprendizagem que eu vou responder um pouquinho mais para frente. Que estratégias que a gente pode usar para desconstruir? Eu acho que vou ler a pergunta inteira ali pela metade aqui. Que estratégias usar para desconstruir essa ideia do erro como algo ruim, durante a tarefa de casa, por exemplo? Geralmente, você relatar as tuas dificuldades, os teus erros, é suficiente para a criança ir entendendo que isso faz parte. Então, eu gosto, ou por exemplo, assim, então, isso é um recurso, um outro jeito. A criança, sei lá, tinha uma pergunta, 2 mais 2 é 4, ela respondeu 5. Eu gosto de dizer, quase, você está perto da resposta, porque realmente, assim, ela está perto da resposta, não é que ela, mas ao invés de falar, não, isso está errado, porque às vezes a própria palavra já pesa, assim, já, porque tem essa conotação que a criança passou a vida inteira ouvindo, não consegue desconstruir de forma tão simples. Então, na nossa intervenção, usar outro vocabulário que não seja tá errado, não é assim e tal, ou esses que eu estava dizendo, você está perto da resposta, quase, mais um pouquinho, opa, não é bem esse a palavrinha, ou não é bem essa a resposta, para que a criança tenha essa margem de trabalhar com relação à resposta. Tem uma pergunta que foi feita aqui com relação à criança que, assim, eu acho que meu filho pode estar tendo ansiedade de separação. Então, o que acontece? A ansiedade de separação é essa dificuldade que a criança tem de que na ausência do pai e da mãe ela fica bem. Não precisa estar vendo o pai e mãe o tempo inteiro para que ela fique ok, para que ela não tenha receio. Então, uma estratégia que a gente pode fazer, porque a criança é muito concreta, é, por exemplo, pegar pedrinhas e essas pedrinhas representarem cada um da família. E ela põe num saquinho e fica carregando esse saquinho com ela. Então, se ela vai para a escola, ela leva, se ela descer no parquinho, ela leva, se ela está indo na casa do vô e da avó, ela leva, que é uma forma concreta dela ter essa presença do pai e da mãe e ficar mais tranquila com relação a isso. Deixa eu fazer uma pausa para água e daí eu vou lendo as perguntas que vocês fizeram. Daí tem uma pergunta que foi feita com relação a se a criança está sofrendo bullying na escola, por isso não quer mais ir. Tipo, pensando pós-pandemia, que medidas são importantes por parte da professora? Então, vale a pena... o bullying é um tema de sempre, então existem, assim, a importância da intervenção da escola, de estar atenta a isso, conversar sobre isso, e existem as situações que acontecem sem o conhecimento da escola, porque, por exemplo, você pensa se tem, sei lá, você está num local da tua casa agora, você está na sala, se tivesse alguém na cozinha a 3 metros de você, conversando com uma outra pessoa e fosse falar algo, muito provavelmente você não teria conhecimento do que eles estão falando. Então, na escola, às vezes acontecem esse tipo de situações. Você está no recreio, 2 crianças se juntam e falam de uma terceira criança. E a professora não viu, quem estava cuidando do pátio não viu, porque é impossível você estar atento a essas conversas que ele tem. Agora, se você cria um momento na escola para que a criança possa contar as situações que acontecem, para você conversar sobre bullying dentro de sala de aula, você abre espaço para uma criança de repente vir falar: prof, eu estava lá no recreio, isso que você estava contando que não é para fazer, tal amiguinho fez.
daí a escola pode efetivamente fazer uma intervenção, porque muitas situações ficam veladas, então a gente tem que criar esse canal de comunicação e que a criança perceba que os professores estão, o pai e mãe, né, também, estão disponíveis para ela contar e relatar aquilo que tem acontecido com ela. Deixa eu só dar uma olhada no horário aqui. Nossa, como passa rápido. A gente vai conversando do que a gente gosta e daí o assunto vai transcorrendo mais rápido do que a gente quer. Foi feita uma pergunta assim, meu filho de 4 anos, costuma falar eu te odeio quando ele tá bravo. O que eu preciso fazer com relação a isso? Pensando lá a questão do limite, adequação social e tal. Então, a primeira coisa, assim, a criança dificilmente nessa idade, e não é esperado para essa idade, que ela consiga, no momento que ela está brava, vir falar para você, sabe, mãe, eu fiquei chateada porque eu estava brincando com os brinquedos e você chegou lá e me pediu para guardar os brinquedos e eu queria continuar brincando, eu não queria ir jantar ou tomar banho, enfim. Então, é uma coisa que não passa pela nossa cabeça a criança conseguir responder isso. Então, ela fica brava, fica irritada e o que ela fala é te odeio, quero que você morra, tal. Então, na realidade, o pai e mãe fiquem tranquilos, ela não odeia, o pai e mãe tá muito brava com eles, tranquilo, mas assim, não odeia eles, também não quer que morra, não é isso que ela deseja, ela só a forma com que ela conseguiu verbalizar o que ela estava sentindo foi essa forma. Então, ela chegou e começou a relatar isso desse jeito, mas não que ela desejasse isso. Por quê? Porque ela não tem condições emocionais de fazer um controle, né? Suspender a emoção um instantinho, levar para o racional, verbalizar de uma forma adequada e dizer, olha, não gostei disso que aconteceu, tal. Isso é uma pauta de desenvolvimento, é esperado que ela vá ganhando, né, essa maturidade emocional e a gente, à medida que ela vai crescendo, pode ir sinalizando para ela, olha, ok, você está brava comigo, só que vamos ver como que dá para você explicar isso sem, sei lá, palavrão, xingando, enfim. Daí a gente vai modulando quando a criança vai ficando maior para que ela possa ajustar isso. Uma criança de 8, 10 anos, já é esperado que ela te dê uma resposta de uma outra forma, que ela consiga ajustar um pouquinho a emoção dela, fazer uma gestão dessa raiva que ela está sentindo e que ela possa te dar um retorno de outro jeito. Tem uma pergunta que foi feita assim, frustrar meu filho é correto? Então, digamos, hoje é terça, digamos que eu vá dormir e eu penso assim, bom, vou pensar que estratégias que eu vou usar amanhã para frustrar meus filhos. Então, isso não faz sentido, assim, né? Ficar planejando em que você vai frustrar a criança. Agora, o que acontece? A situação do dia a dia da criança, ela já é uma situação que vão acontecer frustrações. As frustrações fazem parte da vida. Não tem como neutralizá-las. Digo assim, pode ser que tenha como neutralizar. Já explico um pouquinho a ideia. Querendo dizer assim, que a criança vai acordar, vai ter as atividades ao longo do dia dela, e ela vai se sentir frustrada. Então, ela estava lá brincando de Lego, está tentando encaixar, não conseguiu, não saiu como ela quis, ela criou uma expectativa tal, não acompanhou, vai vir a frustração. Ela estava brincando, você chamou para almoçar, vai vir a frustração. Então, assim, as situações vão gerar frustração. E o que acontece? A gente tem duas reações enquanto pai e mãe. Ou a gente ajuda a criança de forma com afeto para que ela consiga gerenciar a frustração, ou a gente tira a frustração do caminho dela, digamos assim, põe pano quente, então, já que não quer vir agora, pode ficar aí mesmo, então, tá chorando aqui, então vou ceder, vou dar tal coisa. Daí a gente acaba criando uma criança com pouca resiliência. Então, é uma criança que, diante das dificuldades, por exemplo, diante de uma situação de bullying na escola, ela não consegue reagir, porque a gente não fez com que ela desenvolvesse essa musculatura própria quando ela enfrentou as situações pequenininhas do cotidiano dela. A gente acabou facilitando a vida dela, em alguns sentidos, né? E dificultando, na maioria deles, porque a gente desenvolve uma criança com pouca resiliência. E a resiliência é fundamental para você lidar com as situações diversas, quer seja como criança, quer seja como adulto. Você pensa a situação que a gente está vivendo de pandemia, o que você identifica? As pessoas que têm mais resiliência conseguem lidar melhor emocionalmente com a situação que a gente está vivendo. Por outro lado, alguém que não tem essa resiliência bem desenvolvida enfrenta mais dificuldades. Não que não consiga, mas vai se debater mais. Então, é muito mais simples você desenvolver isso enquanto criança
do que quando você tiver maior. Tem uma pergunta assim, a criança de 4 anos começou a gaguejar após o início do isolamento. Será consequência da relação familiar? Pouco estímulo. Pode ser, mas geralmente a questão do gaguejar está mais vinculado à ansiedade. Se essa criança já tinha um vocabulário bom, se ela já conseguia falar, formular as palavras, é mais você pensando com relação à ansiedade. Então, checar, por exemplo, se essa criança está com atividade física, se essa criança está saindo, se ela está muito contida, aí que atenção que ela está tendo em casa, tá conseguindo, os pais estão conseguindo dedicar algum tempo para ela. A gente sabe que é uma situação que está difícil para todas as famílias, mas então ir ajustando, né, o que consegue garantir para cada criança. Então a gagueira está mais vinculada à ansiedade, tem que ver o que pode estar acontecendo. Criança de 2 anos e 5 meses que joga as coisas no chão quando fica brava. Então, é isso mesmo, assim, é aquilo que eu falava quando a criança diz que quando eu odeio, né? Então, ficou brava, o que está na mão, arremessa, tal. Então, um recurso, primeiro é você deixar a criança se acalmar. Se você pensa assim, que como aquela verbalmente precisava expressar daquele jeito, essa do ponto de vista motor precisa fazer isso, solta tudo lá, e daí arremessa, daí tipo, se acalma, e daí você consegue posteriormente conversar com ela. Ah, filho, o que aconteceu, tal, conta aqui pra mamãe e tal. E daí depois vai junto com ela guardando os brinquedos. Não precisa ser do tipo assim, ah, que você arremessou todos os brinquedos e agora você tem que guardar. Não, tá espalhado lá no quarto, vamos guardar. Porque o fato dela espalhar, você não vê ele como negativo, como do tipo, ele não espalhou para te provocar, é como a panela de pressão, tá lá saindo vapor, foi a forma que ele encontrou de soltar o vapor para não ficar até retido dentro dele, digamos assim, né? Então ele foi lá e reagiu do jeito que ele conseguiu reagir. E entender que muitas crianças que são mais sinestésicas, por exemplo, precisam disso, desse escape para poder lidar depois, aliviar a tensão e para depois você conseguir conversar com a criança e ver o que aconteceu. Tem uma situação que aconteceu quando eu tinha um terceiro filho, ele tinha, deixa eu ver, uns 4, 5 anos, e daí ele ficou, eu tinha um João Bobo, sabe aquele bonequinho que você joga lá e soca, e cada filho que nascia eu comprava um para o anterior ficar descarregando a ciúme, enfim, o que fosse lá no boneco. E daí a situação era assim, minha cunhada ficou grávida e eu estava indo para casa a pé com esse filho de 5 anos e contando para ele que, gente, você vai ter um priminho, tal, a gente não sabe se era menino ou menina, tal. Beleza, daí ouviu, a gente chegou em casa, daqui a pouco uma barulheira no quarto. Lá o João Bobo tava jogando um monte de coisa e tal, né? Deixa aquele filho, o que que tá acontecendo, né? Eu não quero saber de priminho nenhum. Tá bom. Daí fechei a porta, deixei ele socar mais um pouco as coisas lá e tal. Depois que ele se acalmou, eu fui conversar com ele e tal. Daí ele falou, ok. Daí tinha já expressado aquilo que ele precisava expressar e daí ele ficou bem e a gente seguiu gerenciando as coisas do jeito que precisava. Então, são outros exemplos. Deixa eu só prestar atenção aqui no horário. Tem uma pergunta que foi feita aqui. Criança de 1 ano e 2 que bate a cabeça na parede, chão, quando é contrariado. Como estimular para não fazer? Então, a cabeça na parede ou no chão, a gente precisa canalizar, digamos assim. Entender, assim, que ela vai precisar expressar isso que ela está tendo, assim, essa reação que ela está tendo, é a forma como ela está conseguindo comunicar, que ela está descontente com o que aconteceu, só que daí você oferecer um recurso para ela, onde ela possa descarregar essa energia sem que isso cause um prejuízo para ela. Então, por exemplo, se você oferece lá um João Bobo, se você oferece, filho, a mamãe está entendendo que você está bravo, quer experimentar? Bater aqui nas almofadas? A mamãe fazia, a mãe sabe de criança que faz, enfim, para que ela possa liberar essa energia que ela tá, esse descontentamento dela, e ela precisa fazer isso para depois a gente chegar em outro nível para poder conversar e ajustar as questões com ela. Mas que seja algo que seja mais seguro para ela, porque daí realmente pode se machucar e tudo mais, né? Então tem que ir pensando nesse sentido. 3 etapas. Deixa eu só ver uma coisa aqui com relação ao horário. Se alguém tem mais uma pergunta, eu só ia comentar.
Eu só quero comentar um aspecto com relação à aprendizagem, e daí a gente já faz o sorteio, porque senão a gente começa a arriscar a live cai. Então, isso são erros e acertos. Já demorei para salvar uma live, daqui a pouco o negócio sumiu, enfim, essas coisas acontecem. Quando eu estava comentando de aprendizagem, eu comentei bem rapidamente a melhor forma de você fixar um conteúdo. E tem uma pirâmide de um autor que chama Edgar Dali, que ele vai falar, por exemplo, assim, você aprende um conteúdo, aí 2 semanas depois você consegue reter 10% daquilo que você leu, 20% daquilo que você ouviu, 30% daquilo que você viu. Se você viu e ouviu um assunto, você consegue reter 50%. Se você conversou sobre alguém, com alguém sobre esse assunto, 70%. E se você falou sobre esse assunto e você fez algo com relação a esse assunto, você consegue reter 90%. Então, só para a gente pensar assim na aprendizagem das crianças nesse momento online, essa importância, por exemplo, assim, você fez a tarefa com a criança, o papai chegou em casa, filha, conta para o papai o que você aprendeu, porque daí ela já está falando sobre esse assunto. Né? Ela estava aprendendo lá sobre sólidos geométricos, daí você chegou lá na cozinha, tinha alguma coisa que parecida com a forma. Que forma que é essa aqui mesmo que a gente estava vendo? Porque é uma forma de você ir conversando com ela sobre isso que ela fez, sobre isso que ela aprendeu, e ao mesmo tempo você fazer com que ela ponha esse conhecimento em prática. Então, tudo isso favorece a questão da memória, da fixação de conteúdos. Gente, eu acho que se alguém tiver uma pergunta, faça rapidinho enquanto a gente corta aqui os papeizinhos. Tá cortado já? Ah, já tá tudo pronto aqui. Ah, que lindinha a latinha, ó, tudo combinando aqui com relação a com relação à decoração e à comemoração de estar fazendo live e essas coisas todas. Então, toque uns tambores. Vamos ler aqui. Ops. Nossa, não acredito. Eu vou rir e a pessoa vai comentar, porque teve uma vez que essa pessoa estava fazendo um curso comigo, e daí eu sorteei um jogo e ela ganhou. Então, a Cíntia Rosa, que ganhou um só perguntas personalizado. Daí depois a gente entra em contato e conversa e combina como fazer. Eu quero agradecer. Ah, tem uma pergunta só um pouquinho aqui, peraí. Sobre o sono, a criança tem um tempo médio para dormir. Quando ela dorme menos que o necessário, o que posso fazer para equilibrar o sono? Então, o ideal é que ela durma o tempo que ela precisa no horário da noite. Se ela não dormiu o suficiente à noite, você começa a jogar isso para durante o dia, você entra numa bola de neve de que dela dorme durante o dia e acaba não dormindo à noite. Então, tem que. Ó, isso aí. Ah, quem ficou com vontade aí, a gente marca um café e daí se encontra de volta aí. Quem não recebeu. Então, a questão do equilibrar o sono é nesse sentido, cuidar para não ficar trocando o sono durante o dia para o sono da noite. Agora, às vezes acontece assim, a criança passou mal à noite, teve febre e tal, ela vai dormir um pouco mais durante o dia, mas é para compensar esse horário que ela teve. Então, às vezes, você vai ver que vai precisar colocar a criança para dar uma sonequinha para ela se estabilizar e ficar ok. Ah, tem amigos aí para a gente encontrar e conversar. E a gente resolve com café daí, então. Então, gente, quero agradecer vocês, quero comentar que na semana que vem a live vai ser, junto com Alexandre Arias, vai ser uma live sobre alimentação, então, que é um dos 4 hábitos básicos, que a gente já conversou sobre sono, vou aproveitar e conversar com ele sobre alimentação. E daí também queria perguntar para vocês, se vocês me dão esse feedback, estava pensando de fazer uma live fazendo uma intervenção bem concreta com criança, no caso eu ia fazer com a minha filha, com jogos. Então, iria jogar os jogos com ela e falando as intervenções que são possíveis, desde o ponto de vista cognitivo, o que cada jogo favorece, até questões emocionais que você pode trabalhar no jogo. Provavelmente teria que ser no YouTube para poder fazer deitado, né, a live, e porque a filmagem tem que ser acho que precisaria ser deitado para visualização melhor. E daí a Alice mesmo falou, mãe, tem que ser mais cedo, porque daí 9 horas já é tarde. Então, se você, ó, tem já uma meia ideia,
Quem mais que puder me dar um retorno se gostou dessa ideia de fazer com jogos, daí poder me dar esse retorno. Ou pode dar um retorno depois também e a gente segue conversando. Então tá, gente, obrigada, boa noite para vocês, tudo de bom. Obrigada de ter vocês por aqui, uma alegria sempre. Obrigada, até, tchau, tchau.